Olá, a graça e a paz. Eu sou o pastor Tarcísio, do canal Cidadania com Cristo. E este vídeo ele tem o intuito de nós pensarmos um pouco sobre a ceia do Senhor. E vale salientar, nesse momento, que a ceia do Senhor, juntamente com o batismo, são os sacramentos de Cristo. O batismo como um rito de passagem, onde as pessoas passam de forma visível a pertencer ao corpo de Cristo. O batismo não salva. E a ceia como um ritual deixado por Cristo para uma lembrança do que Ele fez, do que Ele faz, e uma lembrança de que um dia Ele voltará. Ambos, o batismo e a ceia, são símbolos visíveis de uma graça invisível. Agora, a ceia, ela é oferecida único e exclusivamente para a Igreja de Cristo, para as pessoas que professam a mesma fé e para as pessoas que estão em plena comunhão com a sua igreja. Nós vamos ver isso daqui a pouco. No capítulo 26 de Mateus, nós lemos, a partir do versículo 26, o relato da ceia. Cristo está com os 12 apóstolos, eles, na época discípulos, eles sentados ao redor de uma mesa. Cristo faz uma refeição com eles, e depois da refeição, além dele demonstrar quem seria o traidor, ele pega um pão, parte o pão em pedaços, dá aos discípulos, fazendo uma encenação do que aconteceria com ele logo depois daquela ceia, quando ele fosse entregue por Judas aos soldados romanos, e depois o que aconteceria em relação à sua crucificação. E ele pega o vinho e diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão de pecados, derramados em favor de muitos. Quando ele diz assim, é uma nova aliança, ele não está invalidando o Antigo Testamento ou valorizando o Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento. Quando ele fala de uma nova aliança, ele está falando da forma como o seu sacrifício era tipificado no Antigo Testamento, através de sacrifícios de cordeiros que eram sem defeitos, sem nenhum tipo de mancha, que eram feitos anualmente, e a partir dali, a partir do seu sacrifício, não haveria mais necessidade de se sacrificar anualmente, porque o seu sacrifício, além de ser perfeito, ele é eterno e eficaz. Todos aqueles por quem Cristo morreu, não morrerão na incredulidade, voltarão ou acabarão se encontrando com Cristo, o tendo como Senhor e Salvador da sua vida. Na época dos apóstolos, principalmente na época do apóstolo Paulo, essa ceia ela acabou se desvirtuando. Ela se torna um banquete. Eles chamam de uma festa ágape, e no começo havia uma divisão entre ricos e pobres com os alimentos, mas depois, com o tempo, os ricos acabavam comendo, eram abastados com a sua família, e aqueles pobres acabavam ficando de lado. E aí no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 25, ele vai ensinar a igreja de que forma a igreja deveria ceiar. O significado da ceia, não é porque a ceia tem um significado primeiro, é um símbolo. Então, é uma representação simbólica da morte de Cristo. Então, primeiro a ceia vai simbolizar a morte de Cristo. Depois, ela vai simbolizar a união do crente ou da igreja com Cristo. Então, todos aqueles que participam da ceia, eles estão unidos com Cristo. E a teologia chama essa união de união mística. E quem sela isso é o Espírito Santo na vida do crente. Na Reforma, ou antes da Reforma, a Igreja Romana, ela entendia, e ainda entende assim, que o pão e o vinho
eles na ceia, eles se transformam em corpo de Cristo. Quando um fiel da igreja romana participa da ceia, comendo a hóstia, e quem toma o vinho, no caso, é o sacerdote, e quando eles comem da hóstia, eles entendem que literalmente eles estão participando do corpo de Cristo no sentido físico. Eles chamam isso de transubstanciação. Quando chega a Reforma, Lutero ele começa a pensar de forma diferente. Ele diz assim que o pão e o vinho eles não são o corpo de Cristo, mas a presença de Cristo neles é verdadeira, está lá. Ele chama isso de consubstanciação. Mais à frente, os reformadores, principalmente Calvino, eles começam a entender diferente, dizendo que a presença de Cristo é real, mas não nos elementos, mas ao lado dos elementos e na igreja. Então, a partir daí, a igreja começa a entender que aquilo ali é um símbolo, mas é um símbolo que precisa ser vivido e ele precisa acontecer periodicamente na igreja, porque é a representação do sacrifício de Cristo. Agora, qual é a mensagem da ceia? Bom, primeiro a mensagem da ceia é uma mensagem de salvação. Quando nós observamos lá os elementos, nós nos reportamos ao sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu para a remissão de pecados da sua igreja. E aí, logo nós entendemos nesta salvação que o sacrifício de Cristo é direcionado no próprio texto de Mateus, do capítulo 26, as palavras de Jesus Cristo mostram por que foi que ele morreu. Quando ele diz, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos. Ele não diz derramado em favor de todos. O apóstolo Paulo fala isto também, escrevendo aos Efésios, quando ele diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Jesus Cristo afirma isto quando ele fala do bom pastor em João 10, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele também afirma a mesma coisa em João capítulo 15, quando ele vai falar da videira e dos amigos, e ele diz assim, que o verdadeiro amigo, né, o amigo, ele dá a vida, oferece a vida, morre em lugar dos amigos. Então, a primeira mensagem é a mensagem de salvação da igreja. A segunda mensagem é a mensagem da união desta igreja por quem ele morreu com Cristo. E aí, quando a igreja participa desta ceia, ela participa e ela está afirmando que pertence, que está unida a Cristo. E a ceia é um alimento espiritual, um banquete espiritual. Bom, a quem é oferecida? Ao corpo de Cristo. É oferecida à igreja em comunhão. Por que a igreja em comunhão? E por que somente ao corpo de Cristo que está em comunhão? As pessoas que professam a mesma fé. Bom, primeiro, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Um homem que não tem o Espírito Santo, ou seja, que não participa do corpo de Cristo, que não faz parte do corpo de Cristo, ele não pode fazer esta avaliação pessoal. Fazer avaliação e pedir perdão dos pecados. Isso é um privilégio para aqueles que pertencem a Cristo. E aquelas pessoas que são disciplinadas, que estão fora da comunhão, elas também não podem participar, por causa dessa reflexão, né, que o homem tem que fazer. E aí ele está ausente da comunhão até que ele se corrija. Por quê? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 25, que aquele que come e bebe de forma indignamente. Ele come e bebe para a sua própria condenação. Então, se a igreja oferece essa ceia para aquelas pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, ou aquelas pessoas que estão fora desta ceia, né, desse simbolismo, desse sacramento, a igreja é responsável pela morte espiritual daquela pessoa, porque está oferecendo
as pessoas que, naquele momento, elas estão indignas, elas não podem participar. Bom, e o que a ceia é? A ceia é uma confissão de fé. É uma das mensagens da ceia. Por exemplo, quando nós ceiamos, nós mostramos a quem nós pertencemos. Então, ao comer o pão e tomar, no nosso caso aqui na igreja, nós fazemos com suco de uva. Ao tomar o suco de uva, eu estou dizendo que estou unido e pertenço a Cristo. Depois, é uma confissão mostrando a quem eu creio. No batismo nós também confessamos, né? Quando batizados adultos, nós confessamos a quem pertencemos, mas aqui a ceia, agora é uma forma de eu falar mais perenemente. Todos os meses, de forma perene, eu estou dizendo, eu creio que Cristo morreu por mim. E por que o crente tem que participar? Veja, o crente não apenas pode, ele tem que participar. Porque é uma ordem de Cristo. Quando ele pega o pão, ele diz, tomai, é o imperativo. Quando ele pega o cálice, ele diz, bebei, é o imperativo. O apóstolo Paulo, entendendo isso assim, que ele diz lá em Coríntios, fazer isto em memória de mim, até que ele venha. Então, esta confissão, também ela é feita através da minha obediência. Quando eu obedeço, participando desta ceia. E aí, quando eu não participo desta ceia, primeiro, eu estou pecando no sentido de desobedecer a ordem de Cristo. Depois, eu estou deixando de confessar a quem pertenço, eu estou deixando de confessar a quem creio. Em quem creio. E aí há um problema na questão dos desigrejados. Por quê? Porque aqueles que não pertencem a nenhum tipo de denominação, aqueles que dizem que cultuam em casa, que não precisam de igreja, eles desobedecem a ordem de Cristo porque eles não podem fazer a sua própria ceia. Existe uma autoridade instituída. Na nossa igreja nós chamamos de atos pastorais. O que são os atos pastorais? Dentre tantos, realizar batismo e celebrar a Santa Ceia. São atos pastorais. Então, quando uma pessoa não participa, ela nega esses três princípios. A quem pertence, em quem crê, e ela nega também a ordem de Cristo de fazer até que ele venha. Qual é a importância de se participar? Primeiro, eu afirmo para a igreja que eu estou em comunhão com Deus. E isto vai me fortalecer a fé. Segundo, eu preciso estar lembrando de que Cristo morreu por mim. E a ceia é uma pregação da palavra de Deus através dos elementos. Então, quando eu participo, eu estou falando, né? Eu estou pregando o Evangelho através daquele ritual, daquela festa que a igreja promove todos os meses. No nosso caso aqui, todo o primeiro domingo de cada mês é que nós celebramos a ceia. E aí Jesus Cristo afirma que depois, como o seu sacrifício é perfeito e é eterno e é eficaz, ele afirma que nós só vamos fazer isso de novo nos céus. Eu quero só abrir aqui um parêntese para encerrar, dizendo o seguinte, que a ceia, ela não é opcional. Ela é uma ordem para cada um de nós. E quando eu falo opcional, por exemplo, existem algumas pessoas que durante a semana ou durante o mês cometeram algum pecado e quando chegam na hora da ceia, eles negam, né? Eles dizem, não, eu não posso participar porque eu estou com algum tipo de problema espiritual. O apóstolo Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma. O que é que isso quer dizer? Que se nós formos participar da ceia, quando nós não tivermos nenhum tipo de pecado, nós não participaremos nunca. Nós, com a ceia, nunca teremos esta autoridade de participar por nós mesmos. E aí ele diz assim, examine-se e coma. O que é que isso quer dizer? Que eu preciso fazer uma reflexão,
pedir perdão do meu pecado e participar. Quem é que pode dizer que você não pode participar? No nosso caso, o conselho. No caso das igrejas que são congregacionais, a assembleia. Jesus Cristo diz a Pedro que tudo que ele ligar no céu estará ligado e tudo que ele desligar estará desligado. Quando ele está falando em Mateus capítulo 18 acerca do irmão que pecou, né? Daquele que não quer se reconciliar e não quer se consertar. Então, eu não posso chegar na igreja e dizer assim, não, eu não vou participar hoje. Se eu tenho algum problema, eu preciso procurar, naqueles que têm uma denominação congregacional, eu preciso procurar o líder espiritual, que ele vai avaliar. E no caso da igreja presbiteriana, eu preciso procurar o conselho da igreja. E somente essas pessoas podem lhe orientar se você pode participar ou não. A ideia é, examine-se, peça perdão e coma. Agora, o que é que nós entendemos também por perdão? O Provérbios diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós graça e que nós possamos pensar um pouco acerca da ceia do Senhor.